Glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Muito bem, queridos e amados irmãos presentes, irmãos ouvintes. Uma vez mais eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, irmãos presentes, eu quero neste momento pedir a atenção de todos para a leitura e a meditação da Palavra de Deus com esta mensagem que tem um tema: a ira de Deus sobre os que negam seu Filho Jesus Cristo como Salvador da sua alma. Que tema poderoso é esse tema que o Senhor colocou no meu coração para transmitir para os moradores da terra. Este é o tema: a ira de Deus sobre os que negam o seu Filho Jesus Cristo como Salvador da sua alma. Irmãos queridos, irmãos amados, você não pode negar Jesus Cristo, Filho de Deus, como Salvador da tua alma, como Salvador da tua vida, senão você vai sofrer, senão você vai padecer a ira de Deus que será derramado na terra na grande tribulação. Vamos então à leitura da Palavra de Deus para a nossa meditação. São João 3, versículo 36. São João 3, versículo 36. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Que palavra poderosa! Eu mais uma vez, para que os ouvintes e os irmãos presentes possam entender. São João 3, versículo 36. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Irmãos queridos, irmãos amados, este versículo poderoso da Palavra de Deus revela duas coisas. Primeiro, a vida eterna para os que crêem no Filho de Deus. Segundo, a ira de Deus para os que rejeitam e não recebem o Filho de Deus. É um tema forte, é um tema poderoso que o Senhor coloca no meu coração para transmitir para os moradores da terra. Antes de eu entregar a mensagem do Senhor, eu quero fazer um convite todo especial da parte do Senhor. Desde já, todos os irmãos presentes e os irmãos ouvintes estão convidados para fazerem uma visita em nossas igrejas pentecostal Deus e Amor. Em Manaus, a nossa sede estadual das igrejas pentecostal Deus e Amor está localizado na rua Alexandre Amorim, 525, bairro de Aparecida, no centro
atrás do colégio militar. Temos culto todos os dias, de manhã, meio-dia, à tarde e à noite. A entrada é livre, Jesus garante a vitória. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, vamos agora à meditação da Palavra de Deus que nós lemos, livro, capítulo e versículo, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano, para que haja arrependimento, conversão e salvação de almas e vida para o reino de Deus. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, milhões e milhões de ouvintes. O texto sagrado que nós lemos diz que o que crê no Filho de Deus tem a vida eterna, mas os que não crêem no Filho de Deus, sobre eles permanece a ira de Deus. Então preste atenção, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, como é importante você crer em Jesus, o Filho de Deus. A partir do momento que você crê em Jesus, o Filho de Deus, e confessa Jesus e aceita Jesus como Salvador da tua alma, você passa a ter uma vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que todos aqueles que não crê, que não aceita, que não confessa, que não recebe o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, como Salvador da sua alma, sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus. A ira de Deus permanece sobre aquelas pessoas que não crêem em Jesus, que não aceita Jesus, que não confessa Jesus como Salvador da sua alma. A Bíblia diz, São João 3, versículo 36. Preste atenção que diz a Bíblia. São João 3, versículo 36. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. A primeira parte do versículo. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. A segunda parte do versículo. Mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, todas aquelas pessoas que crêem em Jesus, o Filho de Deus, e confessar o Senhor Jesus como Salvador da sua alma, eles têm a vida eterna, são salvos em Cristo Jesus. Aquele homem que crê em Jesus, que confessa Jesus, que aceita Jesus como Salvador da sua alma, ele é um homem salvo, ele vai ter a vida eterna em Jesus Cristo. Aquela mulher que crê em Jesus Cristo, que confessa Jesus Cristo, que aceita Jesus Cristo como Salvador da sua alma, ela vai viver eternamente. Ela é uma mulher salva, ela tem a vida eterna em Jesus Cristo. Mas todas aquelas pessoas
que nega o Filho de Deus, que rejeita o Filho de Deus, que se envergonha do Filho de Deus, vão sofrer a ira de Deus. A ira de Deus que vai ser derramada na terra. Todas aquelas pessoas que negam Jesus, todas aquelas pessoas que se envergonham de Jesus, vão ter problemas, vão ser envergonhados, vão sofrer, vão padecer a ira de Deus que vai ser derramada na terra. A Bíblia diz, João 3, versículo 16, disse o Senhor Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, Deus não quer que o homem pereça. Deus não quer que a mulher pereça. Deus não quer que se perca de uma vida. Deus não quer que se perca de uma alma. A prova que Deus ama todos, a prova que Deus quer salvar todos, é que Deus enviou seu Filho, o seu único Filho, o seu Filho unigênito. Jesus, ele veio ao mundo para salvar os pecadores, para salvar as almas perdidas. Jesus, ele veio ao mundo para dar vida ao homem, para dar vida à mulher. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Deus não quer que se perca nenhuma alma, mas que todos sejam salvos. A Bíblia diz, Lucas 18, versículo 28, disse Pedro, nós deixamos tudo e te seguimos. Lucas 18, 29, disse-lhe ele, em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, Lucas 18, versículo 30, e não receba muito mais neste mundo e no mundo vindouro a vida eterna. Preste atenção, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes. O apóstolo Pedro, ele falou para Jesus que ia deixar tudo. Ele ia deixar tudo para seguir o Senhor. E qual era a sua recompensa? Aleluia! Ele queria saber qual era a sua recompensa. E Jesus falou para ele, aleluia, e não receba muito mais neste mundo, e no mundo vindouro a vida eterna. Então preste atenção, aleluia, irmãos queridos, irmãos amados, a palavra que falou o Senhor Jesus Cristo, aleluia, a Bíblia diz, Lucas 18, 29, disse-lhe ele, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, Lucas 18, 30, e não receba muito mais neste mundo e no mundo vindouro a vida eterna. Isto quer dizer que nem o teu pai, nem a tua mãe, nem os teus filhos, nem os teus irmãos, nem a tua mulher, nem a tua casa, nem as coisas deste mundo não pode impedir você aceitar Jesus Cristo como Salvador da tua alma. Ainda que você perda tudo nesta vida, por Jesus, você tem 100 vezes mais de recompensa nesta vida, e após esta vida você terá a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, nada deste mundo
nada desta vida pode impedir você confessar, você aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador da tua alma. Nada deste mundo, nada desta vida pode tirar o lugar de Deus na tua vida. Em primeiro lugar tem que estar Deus na tua vida, tem que estar Jesus na tua vida, tem que estar o Espírito Santo na tua vida. Se você servir a Deus nesta vida, tu terás 100% de recompensa, e após esta vida você vai ter a vida eterna. Então vale a pena servir a Jesus Cristo, confessar Jesus Cristo, aceitar Jesus Cristo como Salvador da tua alma. Se você confessar Jesus Cristo, aceitar Jesus Cristo como Salvador da tua alma, você vai viver eternamente com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, João 12, versículo 25, disse o Senhor Jesus: quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas quem odeia a sua vida neste mundo, guarda-la-á para a vida eterna. Então preste atenção, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, entenda a obra de Deus na tua vida. Jesus está dizendo, São João 12, 25, quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas quem odeia a sua vida neste mundo, guarda-la-á para a vida eterna. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, perder a vida para o mundo é você não ter mais prazer com as coisas do mundo. Você está morta para as coisas do mundo. Você perdeu o prazer com as coisas do mundo. Você não joga mais, você não bebe mais, você não fuma mais, você não pula mais boi com Satanás, você não pula mais carnaval com Satanás, você não adultera mais, você não fornica mais, você não usa mais maquiagem, você não se pinta mais. Você perdeu a vida para o mundo, mas a tua alma está salva. Você vai viver a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Então perder a vida para o mundo é isso, é você não ter mais os prazeres com as coisas do mundo. Você está morta para o mundo, perdeu a vida para o mundo, está crucificada para o mundo, não tem mais prazer com nada deste mundo. Pero você salvou tua alma, você salvou a tua vida. A Bíblia diz, Gálatas 2, versículo 20, disse Paulo: estou crucificado com Cristo e já não vivo mais, Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, Paulo, que tanto perseguiu o povo de Deus, Paulo perseguia a igreja, perseguia os cristãos, perseguia o povo de Deus, porque ele não conhecia Jesus. Agora Paulo, depois que teve o encontro com Jesus Cristo, ele mesmo está dizendo que ele não vive mais, mas é Cristo que vive nele. Então Paulo está morto para o mundo, crucificado para o mundo, já não tinha mais prazer com o mundo, já não vivia mais para o mundo, mas ele vivia só para Deus, ele vivia só para o Senhor. Ele tinha uma vida consagrada, ele tinha uma vida santificada, ele tinha uma vida separada, ele tinha uma vida só para Deus. Não era mais ele que vivia, mas era o Senhor que vivia nele. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. A Bíblia diz, São João 17, versículo 3, disse o Senhor Jesus: ora, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a vida eterna.
Ouvintes, presta atenção que você está ouvindo uma mensagem, uma palavra, uma pregação sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem gritaria, sem pula-pula, sem reteté, sem mentira e sem engano. Ouvinte, você está ouvindo uma palavra sã, uma mensagem sã, uma mensagem verdadeira, uma mensagem poderosa que está vindo diretamente do trono de Deus, do coração de Deus, para o teu coração. Jesus está dizendo, São João 17, versículo 3, disse o Senhor Jesus, ora, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Deus quer que o homem, Deus quer que a mulher lhe conheçam e tenha Ele como o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, o Filho de Deus, como seu Salvador. É isto que Deus quer, que o homem tenha Ele como o único Deus. É isto que Deus quer, que a mulher tenha Ele como o único Deus. É isto que Jesus Cristo quer, que o homem tenha Ele como o seu único Salvador. É isto que Jesus Cristo quer, que a mulher tenha Ele como seu único Salvador. Porque uma estátua, uma imagem, a escultura, um ídolo, não é Deus, não pode salvar ninguém. Tudo é idolatria, tudo é engano, tudo é mentira. Nada pode fazer nada. Não tem o poder nem para fazer o bem e nem para fazer o mal. Então você está servindo Deus errado. Então você está adorando Deus errado. Você tem que adorar o Deus verdadeiro, que é o Deus que criou o céu, criou a terra, criou o mar, criou o mundo, que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que eu sirvo. Aleluia! Irmãos queridos, irmãos amados, hoje eu te apresento Deus como o único Deus e Jesus Cristo como o único Salvador, o Filho de Deus. Então é isso que Deus quer. São João 17, versículo 3. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é nosso Salvador. É só por meio de Jesus que o homem é salvo. É só por meio de Jesus que a mulher é salva. O homem e a mulher não pode ser salvo por meio de Maria. O homem e a mulher não pode ser salva por meio de Paulo, de Pedro, de João, por meio de qualquer homem ou qualquer uma mulher. Não, não. O único meio de um homem ser salvo, a única forma de um homem e a mulher ser salva e ter a vida eterna em Jesus Cristo é confessando Jesus Cristo e aceitando Jesus Cristo como Salvador da sua alma. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. A Bíblia diz, Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Que palavra poderosa é esta palavra, Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Maria não pode salvar ninguém,
Paulo não pode salvar ninguém. Pedro não pode salvar ninguém. João não pode salvar ninguém. Nenhum outro homem pode salvar ninguém. Nenhuma mulher qualquer não pode salvar ninguém. A salvação e a vida eterna está em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus. Nós presentes, irmãos amados, irmãos ouvintes, milhões e milhões de ouvintes, milhões e milhões de ouvintes. A Bíblia diz, João 10, versículo 27, disse o Senhor Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, o Senhor Jesus está falando com as suas ovelhas. O Senhor está dizendo, João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas. Então Jesus está falando com as suas ovelhas. Se você é uma ovelha de Jesus, então você vai dar ouvido à palavra de Deus. Então você vai aceitar, receber a palavra de Deus. Jesus está dizendo, São João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. O Senhor conhece as suas ovelhas. O Senhor conhece a minha vida. O Senhor conhece a vida do meu irmão. O Senhor conhece a vida da minha irmã. O Senhor conhece a vida das suas ovelhas. Jesus já está falando com as suas ovelhas. Então, se você é uma ovelha de Jesus, você vai crer, você vai aceitar, você vai receber a palavra do Senhor, e o Senhor vai te abençoar, Ele vai te salvar, Ele vai te dar a vida eterna. São João 10, versículo 28, Jesus está dizendo, eu lhe dou a vida eterna, e jamais perecerão. Aleluia! Aleluia! Preste atenção à palavra de Jesus. São João 10, versículo 28. Eu lhe dou a vida eterna e jamais perecerão. E ninguém poderá arrebatá-la das minhas mãos. Aleluia! Ninguém. Quando o Senhor está falando ninguém os arrebatará da minha mão, o Senhor está falando com o diabo, Satanás, com o demônio, com o inimigo, o adversário. Ninguém vai poder tirar você das mãos de Deus. Ninguém vai poder arrebatar você das mãos de Deus. Aleluia! Jesus já está deixando bem claro. São João 10, versículo 28. Eu lhe dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém poderá arrebatá-la da minha mão. Presta atenção, as ovelhas de Jesus, elas têm a vida eterna, elas não vão perecer, e ninguém vai tirar das mãos do Senhor. Não tem diabo, não tem Satanás, não tem demônio, não tem homem, não tem mulher, nada vai poder tirar você das mãos do Senhor. Então, você servindo ao Senhor, você está seguro, você tem uma garantia. Jesus garante a tua vitória. Então, confesse Jesus, aceite Jesus como Salvador da tua alma. Que este demônio que te humilha, este demônio que te oprime, este demônio que te escraviza, ele cai por terra, ele sai da tua vida, ele vai embora dos teus caminhos, e você fica um homem livre para servir a Deus em espírito e em verdade.
você fica uma mulher livre para servir a Deus em espírito e em verdade. Você passa a ser um homem salvo, você passa a ser uma mulher salva, você vai ter a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! A vida eterna é com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, 1 João 2, versículo 25, disse João, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. O Senhor fez uma promessa de me dar a vida eterna, e aqui eu estou servindo a Deus, porque Ele me prometeu a vida eterna. Ele deu a vida dele pela minha vida. Ele fez uma promessa comigo. Ele prometeu me salvar. Ele prometeu me dar a vida eterna. Eu aceitei Jesus Cristo e sirvo a Jesus Cristo e sou salvo em Jesus Cristo e tenho a vida eterna em Jesus Cristo. Da mesma forma, meu irmão, da mesma forma, minha irmã, se você crer em Jesus Cristo, se você confessar Jesus Cristo, se você aceitar Jesus Cristo como Salvador da tua alma, você vai estar vivendo a promessa do Senhor. O Senhor fez uma promessa, 1 João 2, 25, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. É, a vida eterna, o Senhor nos prometeu para quem confessa Jesus, para quem aceita Jesus, para quem se arrepende, para quem se converte, para quem muda de vida. Ele tem a promessa de vida eterna. A Bíblia diz, Judas, versículo 21, disse Judas, não é o Judas Iscariote o traidor, não. É o Judas, irmão de Jesus, filho de Maria, porque Maria, aleluia, a mãe de Jesus, ela teve filhos e filhas depois do nascimento de Jesus. Aleluia. Judas, que só tem um capítulo, versículo 21, conservai vós no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, irmãos queridos, irmãos amados, nós estamos aguardando a misericórdia do Senhor. Nós estamos aguardando, se conservando, nós estamos se conservando no amor de Deus. Paz, meu irmão, Jesus está aqui. Aleluia! Nós estamos se conservando no amor de Deus. Nós estamos esperando a misericórdia do Senhor. Aleluia! Porque o Senhor prometeu a vida eterna. Então Judas, o irmão do Senhor, está dizendo, Judas, versículo 21, conservai vós no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, amados e queridos irmãos, nós confessamos Jesus, aí nós vamos perseverar, nós vamos se conservar no amor de Deus, perseverar no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a qualquer hora, que a qualquer momento está voltando, está vindo sobre as nuvens do céu para arrebatar a sua igreja, para arrebatar o seu povo, para arrebatar os santos, para arrebatar os fiéis, para arrebatar os salvos da terra. Aleluia! Então este Judas não é o Judas Iscariote, o traidor, não. É o Judas, filho de Maria, irmão de Jesus. O apóstolo Judas, irmão de Jesus, ele disse, conservai vós no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para
a vida eterna. A Bíblia diz no livro de Mateus 13, versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Aleluia! Mateus 13, versículo 56. Não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde, pois, lhe veio tudo isto? Mateus 13, 57. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua terra e na sua casa. Irmãos queridos, irmãos amados, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus revela que Maria, ela teve filhos e filhas. Aleluia! Maria teve filhos e filhas. Irmãos queridos, irmãos amados, depois que Maria, ela deu à luz seu filho primogênito, Jesus, o Filho de Deus, ela passou a gerar filhos. Ela passou a ter filhos. Ela teve filhos e filhas. Aleluia! Livro de Mateus 13, versículo 57. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua terra e na sua casa. A Bíblia diz que Maria teve filhos e filhas depois de Jesus. Marcos 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José e Judas, Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então Jesus, ele teve irmãos, filho de Maria. Maria teve 4 filhos homens, além das mulheres. Marcos 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Este é Jesus. O carpinteiro, filho de Maria, é Jesus. Irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Amém? Então Jesus, ele teve 4 irmãos homens: Tiago, José, Judas e Simão. Tiago, José, Judas e Simão. 4 irmãos homens. Então Maria teve 5 filhos homens: Jesus, Tiago, José, Judas e Simão. E filhas mulheres. A Bíblia, em nenhum lugar da Bíblia, mostra os nomes das filhas de Maria. Não. Por quê? Porque elas eram incrédulas. Elas não eram crentes. Por isso que os nomes delas não aparecem na Bíblia. Em nenhum lugar da Bíblia se encontra o nome das filhas de Maria. Só está o nome dos filhos de Maria. Só está o nome dos filhos homens, porque eles eram crentes. Aleluia! Irmãos queridos, irmãos amados, então Maria teve filhos e filhas. A Bíblia diz, Marcos 6, versículo 4. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Presta atenção que Jesus, ele foi desonrado na sua pátria, na sua terra e na sua casa, no meio da sua parentela. Porque as irmãs de Jesus, elas eram incrédulas.
Jesus foi desonrado, aleluia, no meio da sua própria parentela, na sua casa, entre seus próprios irmãos, porque as suas irmãs eram incrédulas, aleluia, elas não eram crentes, elas não eram servas de Deus, elas eram mundanas. As filhas de Maria eram mundanas, as filhas de Maria eram incrédulas, aleluia. Por isso Jesus disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. O Senhor Jesus foi desonrado, rejeitado na sua terra, no meio dos seus parentes e na sua casa. A segunda parte do versículo que nós lemos no princípio da mensagem, aleluia, a ira de Deus permanece sobre aqueles que lhe rejeitam. É o caso do povo judeu. Jesus veio para salvar o seu povo. Jesus veio para salvar os judeus. Mas o seu povo lhe rejeitaram, não lhe receberam, não lhe aceitaram. Então o Senhor foi para um povo que não era seu, e este povo lhe recebeu, este povo lhe aceitou, ele deu-lhe o direito de ser chamado filho de Deus. Este povo sou eu, este povo é você, este povo é todo aqueles que confessam, é todo aqueles que aceitam Jesus como Salvador da sua alma. Então Jesus veio para salvar o seu povo, o povo judeu. O Senhor veio para os que eram seus, mas os seus lhe rejeitaram. Jesus foi rejeitado, Jesus foi negado, Jesus foi desonrado no meio do seu povo, na sua pátria, na sua terra. A Bíblia diz, João 1, versículo 11, disse João: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os seus eram judeus. Jesus veio para salvar o povo judeu, mas eles não receberam, não creram, não aceitaram, negaram o Senhor. João 1,12, mas todos que o receberam, aqueles que creem no seu nome, Deus-lhe o poder de ser feito filho de Deus. João 1, versículo 13, filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Senhor Jesus veio para salvar o seu povo, mas o seu povo lhe rejeitou. Esse era o povo judeu. Então o Senhor foi para um povo que não era seu, e esse povo lhe recebeu. Então lhe deu o direito de ser chamado filho de Deus. Esse povo sou eu. Esse povo é todo aquele que aceita Jesus, que confessa Jesus como Salvador da sua alma. Mas todo aquele que rejeita, que nega o Senhor Jesus, também serão negados, envergonhados na volta de Jesus. A Bíblia diz, Mateus 10, versículo 32, disse o Senhor Jesus Cristo: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 33, Mateus 10, 33. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está no céu. Meus queridos, irmãos amados, observe a palavra do Senhor Jesus Cristo. Não é o pastor Nonato que está falando. Quem está falando é o Senhor Jesus Cristo. Pastor Nonato não é nada. Pastor Nonato é só vaso.
Pastor Nonato é só o mensageiro. Pastor Nonato é só o porta-voz. Pastor Nonato só está entregando o recado. Pastor Nonato só está entregando a mensagem do Senhor. Mas a palavra é do Senhor. É o Senhor que está falando com você agora. Mateus 10, 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Meus queridos, meus amados, irmãos ouvintes, milhões e milhões de ouvintes, aonde você estiver, se você confessar Jesus Cristo como Salvador da tua alma, o Senhor também vai te confessar diante de seu Pai e dos seus anjos. Preste atenção à importância, o valor, o poder que tem do homem confessar Jesus Cristo aqui na terra, da mulher confessar Jesus Cristo aqui na terra. Irmãos queridos, irmãos amados, não tenha vergonha de confessar Jesus Cristo como Salvador da tua alma. Se confessar Jesus Cristo aqui na terra, perante os homens, o Senhor também te confessará. Jesus está dizendo, eu o confessarei diante de meu Pai, que está no céu. Então você vai confessar Jesus, você vai aceitar Jesus como Salvador da tua alma. E Jesus vai te confessar, Jesus vai te receber, Jesus vai te aceitar, Jesus vai te salvar, Jesus vai te dar vida eterna. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Mas o Senhor Jesus está dizendo, Mateus 10, versículo 33, mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está no céu. Preste atenção, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes. Hoje você está ouvindo a palavra, hoje você está sendo evangelizado. Se tu negar Jesus aqui na terra, perante os homens, tu vai ser negado também no céu, perante Deus e os seus anjos. Jesus está falando, aleluia, é Jesus que está falando. Mateus 10, 33, mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está no céu. Então você não pode negar Jesus. Então você não pode se vergonhar de Jesus. Porque se você negar Jesus, você vai ser negado também. Se você se vergonhar de Jesus, você vai ser envergonhado também. Você está sendo evangelizado. Se você negar Jesus, se você rejeitar Jesus, também você vai ser negado. E não tem bababá não. Não tem para onde recorrer não. Aleluia. Você não pode negar Jesus. Você não pode se vergonhar de Jesus. Aleluia. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Aleluia. É Jesus que está falando com você. É Jesus que está falando com os moradores da terra. O pastor Nonato é só o mensageiro, é só o vaso, é só o porta-voz que está falando, que está entregando a mensagem do Senhor para os moradores da terra. Mas quem fala com você, meu irmão, quem fala com você, minha irmã, quem fala com você, ouvinte, é o próprio Senhor, por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito Santo. A Bíblia diz, Lucas, capítulo 9,
versículo 26, disse o Senhor Jesus: qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Presta atenção que Jesus está falando, Lucas 9, versículo 26, qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Quando Jesus está dizendo qualquer, ele está falando globalmente. Ele está falando para o crente e não crente. Ele está falando globalmente, qualquer, seja quem for, qualquer. Ele está falando globalmente, qualquer. Ele está falando com todos os moradores da terra, qualquer. Seja grande, seja pequeno, seja rico, seja pobre, seja preto, seja branco, seja quem for, qualquer. O Senhor está falando qualquer. Lucas 9, 26. Qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. O Senhor está falando qualquer. Ele está falando com todos os moradores da terra. A Bíblia diz, Marcos 8:38, disse o Senhor Jesus: qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com santos anjos. Aleluia, 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 aleluia. O diabo está desesperado, irmãos. Satanás está desesperado. Preste atenção. Deus está falando com você, meu irmão. Deus está falando com você, minha irmã. Marcos 8:38. Jesus está dizendo: qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com santos anjos. Senhor Jesus está dizendo qualquer, seja quem for, qualquer, nesta geração adúltera. O Senhor vê esta geração, uma geração adúltera, uma geração adúltera e pecadora. Aí está o povo no adultério, vivendo amigado. Muitos se divorciaram e casaram. Isto é adultério. Por isso Jesus está dizendo uma geração adúltera. Muitos e muitos, milhares e milhares de pessoas já casou, separou, casou, separou, casou, separou. Isso é adultério. Por isso Jesus está dizendo qualquer que nesta geração adúltera, um povo adúltero, já casaram 2, 3 vezes, isso é adultério. Porque o casamento é uma só vez. E sua morte separa um do outro. Aleluia! Se o homem casar e separar, e casar com outra mulher, e a mulher dele está viva, é adultério. Se a mulher casar e separar do marido, e casar com outro homem, e o marido dela está vivo, é adultério. Por isso Jesus está chamando uma geração adúltera. Marcos 8:38. Disse o Senhor Jesus: qualquer
que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então Jesus vê uma geração adúltera, Jesus vê uma geração pecadora, é uma geração fornicária, é uma geração prostituta, é uma geração idólatra, mas o Senhor está dando a oportunidade, aleluia, para que você se arrependa e se converta, para que você tenha salvação e vida eterna. O Senhor Jesus disse: Pedro, hoje mesmo antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro disse: Senhor, se for possível, com o Senhor eu vou até a morte, mas não te negarei. Está vendo? Olha o que disse Jesus para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E Pedro disse: Senhor, ainda que seja ir até a morte com o Senhor, eu não te negarei. Jesus, ele é onisciente, conhece tudo, sabe de tudo. Ele sabia perfeitamente que futuramente, logo mais tarde, Pedro ia lhe negar 3 vezes. E tudo aconteceu. A Bíblia de Mateus 26, versículo 75. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe disse: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Pedro já tinha negado Jesus 2 vezes. Quando Pedro negou Jesus a 3ª vez, o galo cantou. Aí Pedro se lembrou das palavras que o Senhor tinha falado: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aí Pedro chorou amargamente, desesperado. Meus amados irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, milhões e milhões de ouvintes, essa vai ser a situação do mundo, dos homens, das mulheres que se envergonharam, que negaram o Senhor Jesus Cristo como Salvador das suas almas. Eles vão chorar, eles vão ficar desesperados, mas aí já é tarde demais, porque Jesus já arrebatou a igreja. Aquelas pessoas que negaram Jesus, que se envergonharam de Jesus, vão ficar chorando, vão ficar desesperados, vão ficar em desespero, vão ficar envergonhados. Por quê? Porque Jesus já arrebatou a igreja e agora eles ficaram para a grande tribulação. Por quê? Porque não se deram como avisado, porque não se arrependeram, porque não se converteram, porque não aceitaram, porque não receberam o anúncio da palavra, o anúncio do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Então Pedro, aleluia, ele negou Jesus 2 vezes. Quando ele negou a 3ª vez, aí o galo cantou. E quando o galo canta, aí Pedro lembrou da palavra que o Senhor Jesus lhe havia dito: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, hoje mesmo tu me negarás. E Pedro disse: Senhor, se for possível, até a morte eu irei com o Senhor, mas não te negarei. E quando o galo canta, aí Pedro lembra da palavra do Senhor Jesus Cristo. Aí Pedro se afasta um pouco e chora desesperado, chora amargamente. Pedro ficou em aflição, Pedro ficou em desespero. É o que vai acontecer com este mundo, é o que vai acontecer com os moradores da terra. Todos aqueles homens, todas aquelas mulheres que se envergonharam do Evangelho,
que se envergonharam de Jesus Cristo, que negaram Jesus Cristo, agora eles vão chorar, agora eles vão ficar em desespero, agora eles vão ficar em aflição. Por quê? Porque Jesus arrebata a igreja e agora eles vão sofrer os danos da grande tribulação. Quando o Senhor Jesus arrebatar a igreja, o Senhor vai derramar a sua ira na terra para castigar os rebeldes que negaram, que se envergonharam do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Todos os rebeldes, porque quem nega Jesus é rebelde, porque quem se envergonha de Jesus é rebelde. Então você não pode ser rebelde, então você não pode se envergonhar. Jesus não se envergonhou de você, não. Jesus sofreu, Jesus padeceu, Jesus foi crucificado, Jesus foi morto, Jesus derramou seu sangue, mas ele não te negou, mas ele não se envergonhou de você. Então você não pode ser rebelde, você não pode se envergonhar de Jesus, você tem que aceitar Jesus, você tem que confessar Jesus, porque se você se envergonhar de Jesus, se você negar Jesus, você também vai ser envergonhado, você também vai ser negado, você vai chorar, você vai sofrer, você vai padecer a ira de Deus que vai ser derramado na grande tribulação para castigar os moradores da terra. Primeiro acontecimento, depois do arrebatamento da igreja, o anticristo, que vai ser o governo mundial, e o falso profeta, que representa a igreja unificada, uma só igreja. Mundialmente, esses dois homens que vão reinar na terra com maldade e perversidade, tudo isso, aleluia, pode acontecer depois do arrebatamento da igreja. Só acontece depois do arrebatamento da igreja. Enquanto a igreja é arrebatada, não vai acontecer isso. A grande tribulação é depois do arrebatamento da igreja. Se tiver alguém que prega que a grande tribulação é antes do arrebatamento, então esse é o falso profeta, esse é o falso evangelho. Porque o evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo, o evangelho do reino de Deus, aleluia, ele vai ser pregado em todo mundo, em testemunho a toda criatura. Aí Jesus arrebata a igreja, aí depois vem a grande tribulação, aí Deus vai derramar a ira dele na terra para castigar os rebeldes que burlaram, que blasfemaram, que negaram, que rejeitaram o evangelho do reino de Deus. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. A Bíblia diz, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, disse Paulo, a vinda deste iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios da mentira, segundo Tessalonicenses 2, versículo 10, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, segundo Tessalonicenses 2, versículo 11, por isso, Deus lhe envia a operação do erro, para que creia na mentira, segundo Tessalonicenses 2, versículo 12, e para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Aleluia, louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, o diabo vai se incorporar no corpo do anticristo, e o anticristo vai atuar na terra com maldade e perversidade, aleluia, na grande tribulação. Aí que vai se cumprir as profecias,
a respeito do anticristo, do Velho Testamento, que falou o profeta Daniel. A Bíblia diz, Daniel 7, versículo 25, disse Daniel, proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Meus queridos, irmãos amados, tudo está revelado. O tempo do anticristo, o tempo do falso profeta, é tudo limitado, é tudo controlado por Deus. Deus está no controle de tudo. Não passa sequer nem um minuto a mais do tempo de Deus. O anticristo, ele vai reinar na terra com maldade e perversidade. O anticristo e o falso profeta são os dois homens mais poderosos do mundo na grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja. Esses dois homens, eles vão reinar na terra 3 anos e meio com muita abundância, mas a segunda parte da grande tribulação, 3 anos e meio, está controlado. Um tempo, aleluia, este é o tempo, um tempo e 2 tempos, aleluia, um tempo e um tempos e metade de um tempo. Presta atenção, um tempo representa 1 ano e tempos representa 2 anos e metade de um tempo representa 6 meses, que totaliza os 3 anos e meio, a segunda parte da grande tribulação. São 3 anos e meio, tudo controlado, não passa nem um minuto sequer a mais, aleluia. Deus está no controle de tudo, Deus tem um controle de tudo, o Senhor tem um controle de tudo. O tempo do anticristo e do falso profeta é um tempo limitado. Tempo, 1 ano, e tempos, 2 anos, e metade de um tempo, 6 meses, 3 anos e 6 meses, a metade da segunda parte da grande tribulação, que é o tempo que o anticristo e o falso profeta vai reinar na terra com maldade e perversidade, com tortura para oprimir os moradores da terra, que negaram o Senhor Jesus Cristo, que se envergonharam do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! A Bíblia diz, Apocalipse 12, versículo 14, disse João, por um tempo e tempos e metade de um tempo. Esses são os 3 anos e meio, o tempo da segunda metade da grande tribulação. O tempo está determinado, está controlado por Deus. Deus está no controle de tudo. Não passa sequer nem um minuto a mais. Aleluia. Apocalipse 13, versículo 5. Foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e deu-lhe autoridade para continuar por 42 meses. 42 meses. Este é o tempo que o anticristo e o falso profeta vão reinar na terra com maldade e perversidade. 3 anos e meio
a segunda parte da grande tribulação. Aleluia. Tudo está controlado. Deus está no controle de tudo. Aleluia. Apocalipse 11, versículo 2. Mas deixa o atril que está fora do templo, não o mexas, porque foi dado aos gentios. Estes pisarão a cidade santa por 42 meses. 3 anos e meio, a segunda parte da grande tribulação, que o anticristo e o falso profeta vão atuar com maldade e perversidade em Jerusalém, na grande tribulação. Meus amados e queridos irmãos, tudo está controlado, tudo está no tempo de Deus. Deus tem o controle de tudo. Aleluia! Deus vai derramar a ira dele na terra, na grande tribulação. O desespero vai ser terrível. Os homens vão correr atrás da morte, gritando: eu quero morrer, e a morte vai fugir deles. A Bíblia diz, Apocalipse, capítulo 9, versículo 6, disse João: naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O desespero vai ser terrível. O homem vai correr buscando a morte e a morte vai fugir dele. Vai ser terrível o desespero, a aflição na grande tribulação. O desespero é tão grande que o homem vai querer morrer, pedir para morrer, sai gritando: eu quero morrer, eu quero morrer. E a morte vai fugir dele. O demônio da morte vai fugir dele. Ele vai sofrer, ele vai padecer, ele vai gemer, ele vai gritar, ele vai chorar, porque foi rebelde, porque foi covarde, porque se envergonhou, porque negou o Senhor Jesus como Salvador da sua alma. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. A Bíblia diz, Apocalipse 6, versículo 15, disse João: os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderão nas cavernas e nos penascos dos montes. Apocalipse 6, versículo 16. E dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei nós do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6, 17. Pois é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Irmãos queridos, irmãos amados, todas estas coisas, aleluia, preste atenção, todas estas coisas que vem acontecendo hoje, aleluia, no mundo, essas blasfêmias, essas murmurações, esses crimes, essas injustiças, esses escândalos, essas coisas erradas que os homens praticam, tudo está guardado na memória do Senhor. Tudo vai ter um acerto de conta. Tudo vai ter um acerto de conta. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Então esses homens hoje que são poderosos, acham que é o dono do mundo, aleluia, eles vão estar com vergonha,
Ele vai estar procurando os buracos das rochas para meter a cara com vergonha do Todo-Poderoso que está sentado no seu trono. Hoje, eles pensam que é dono do mundo. Hoje, eles pintam e bordam. Hoje, eles fazem o que querem. Fazem o que querem. Acha que é dono do mundo. Mas vai chegar um tempo que ele vai procurar o buraco das rochas, das cavernas, para meter a cara com vergonha do Senhor, que está sentado no seu trono. E da ira do Cordeiro, a ira deles, o Senhor vai derramar a ira dele na terra, para castigar e punir o homem que foi rebelde contra Deus. Deus vai derramar a ira dele na terra, para punir a mulher que foi rebelde contra ele, que negou ele, que se envergonhou dele. Deus vai derramar a ira dele na terra. É Deus que vai derramar. É Deus que vai derramar a ira dele na terra. A Bíblia diz, Apocalipse 6, versículo 15, disse João: os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderão nas cavernas e nos penascos dos montes. Apocalipse 6,16. E dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei nós do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6,17. Pois é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Irmãos queridos, irmãos amados, isto vai acontecer na grande tribulação. Está tudo guardado, está tudo memorizado. Hoje, todos esses problemas, todas essas coisas erradas, todos esses acontecimentos que acontecem no mundo, na igreja, na vida pública, na sociedade, entre família, essas blasfêmias, essas murmurações, esses crimes, essas injustiças, esses escândalos, essas coisas erradas que os homens praticam, tudo está guardado na memória do Senhor. Tudo vai ter o acerto de conta. Finalizando a mensagem, a besta de Apocalipse, que é o anticristo e o falso profeta, vão ser presos e lançados no lago de fogo vivos, e serão atormentados para todo sempre, eternamente. Nunca mais pode sair da prisão. Prisão perpétua, prisão eterna. Tudo está na Bíblia, tem nada fora da Bíblia. Quem está me usando aqui é o próprio Senhor. É o próprio Senhor que está me usando aqui agora, ao público, para trazer o conhecimento do que vai ocorrer, do que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. A Bíblia diz, Apocalipse 19, versículo 20, disse João: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos
no lago de fogo que arde com enxofre. Irmãos queridos, irmãos amados, a besta de Apocalipse é o anticristo, o governo mundial que vai governar o mundo por 7 anos na grande tribulação. O falso profeta é o que representa a igreja unificada mundialmente, porque a igreja de Cristo já foi arrebatada, já está na glória. As igrejas mundanas que ficaram serão todas unificadas. Somente uma igreja, somente um profeta, somente um representante. E esse falso profeta, juntamente com o anticristo, que serão os 2 homens mais poderosos do mundo na grande tribulação, agora eles serão julgados e serão lançados no lago de fogo, aleluia, no fogo eterno para todos sempre, aleluia. É a Bíblia, meus irmãos, a Bíblia não mente, a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso que o diabo está desesperado, querendo cancelar a Bíblia. Por isso que o diabo está desesperado, querendo usar os homens para cancelar a Bíblia, para atualizar a Bíblia. A Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que está na Bíblia tem que acontecer. Tudo que está na Bíblia tem que se cumprir. A Bíblia não pode ser atualizada, não. A Bíblia não pode ser acrescentada nem diminuída, não. Mas o diabo está desesperado, querendo usar os homens para cancelar a Bíblia, para atualizar a Bíblia, para mudar a Bíblia, para enganar o povo, para enganar os moradores da terra. Mas não adianta, Satanás, não adianta, demônio. A Bíblia é a palavra de Deus, ela tem que se cumprir, ela tem que ser pregada. Os covardes não pregam, só os profetas não pregam. Vai empurrando aí com a barriga, vai levando aí no peito, vai enganando o povo. Mas não adianta, ele vai prestar conta no último dia, ele vai prestar conta com o Senhor, não adianta, aleluia. A Bíblia diz, Apocalipse 19, versículo 20, disse João, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, os que adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, a besta de Apocalipse é o anticristo, o governo mundial, que vai governar o mundo por 7 anos na grande tribulação. E o falso profeta é o que representa a igreja unificada mundialmente. Esses 2 homens que enganaram o mundo agora serão julgados e lançados vivos no lago de fogo eterno para todos sempre. Ouvinte, você não pode rejeitar Jesus, senão você vai padecer também, porque você foi rebelde. Você não pode negar Jesus, você não pode se vergonhar de Jesus. O tempo é agora, enquanto o Evangelho está sendo anunciado, porque depois que o Evangelho for anunciado em toda a terra, em todo o mundo, em testemunha a toda criatura, Jesus rebata a igreja, e todos aqueles que foram rebeldes, e todos aqueles que se envergonharam, e todos aqueles que negaram Jesus, e todos aqueles que os seus nomes não estão escritos no livro da vida, também serão lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 14, disse João, então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse 20, versículo 15, e todo aquele
que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Irmãos queridos, irmãos amados, você necessita com urgência confessar Jesus Cristo, aceitar Jesus Cristo como Salvador da tua alma, para que o teu nome possa estar escrito no livro da vida. Você precisa confessar o Senhor, para que o teu nome esteja registrado, esteja escrito no livro da vida, porque se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 15. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, milhões e milhões de ouvintes, você necessita confessar Jesus Cristo, aceitar Jesus Cristo, para que o teu nome possa estar escrito no livro da vida, porque todos aqueles que o nome dele não estiver escrito no livro da vida, no juízo final, aleluia, no acerto de conta, onde todas as nações, onde todos os povos, onde todas as tribos, onde todas as línguas, todos os homens grandes e poderosos, ricos e pobres, todos terão de comparecer perante o Senhor para serem julgados, cada qual segundo as suas obras. E se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, será lançado diretamente no lago de fogo. Que Deus o abençoe. Que Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo continue falando mais e mais em cada coração. Uma palavra de oração. Oremos a Deus. Aleluia. Deus Todo-Poderoso. Deus de glória. Glória, glória, glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia, meu Pai. Tenha misericórdia, meu Senhor. Senhor, aí está a tua palavra, Senhor, que foi ministrada aqui agora, que foi apregoada aqui agora, conforme o Senhor colocou no meu coração. Aí está a palavra, aí está a mensagem que foi entregue para os irmãos presentes, para os irmãos ouvintes, para os moradores da terra. Oh, meu Deus e meu Pai, o Senhor não tem este povo como inocente. Este povo não é inocente. Este povo ouviu a verdade. Este povo foi evangelizado. Oh, meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia deste pai de família, tenha misericórdia desta mãe de família, tenha misericórdia deste jovem, desta jovem, deste adolescente, desta criança, desta alma, desta vida. Deus Santo, Deus Poderoso, oh, meu Deus, perdoa eles, meu Pai, tenha misericórdia dos ouvintes, meu Pai, liberta eles, meu Pai, transforma eles, meu Pai, salva eles, meu Pai, dai a vitória, Senhor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, tenha misericórdia desta vida, tenha misericórdia destas almas que ouviram a tua palavra, Senhor de toda glória, Jesus querido, Jesus amado, aquebrando o coração deste homem, aquebrando o coração desta mulher, para que ele venha te confessar, para que ele venha te aceitar como Salvador da sua vida, como Salvador da sua alma. Meu Deus, tenha misericórdia, misericórdia destas almas, misericórdia desta vida. Oh, Senhor, entra com providência, entra com libertação, entra com milagre, entra com transformação e salvação. Salva, meu Pai, este homem, salva, meu Pai, esta mulher, salva, meu Pai, esta vida, salva, meu Pai, estas almas. Senhor de toda glória, Deus tão poderoso, Deus que criou o céu, Deus que criou a terra, Deus que criou o mar, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus da minha vida, Deus da minha alma, te compadece agora, te compadece agora, tenha compaixão agora da vida deste homem, da vida desta mulher. Oh, meu Deus, liberta, oh, meu Deus, transforma, oh, meu Deus, resgata, oh, meu Deus, salva. Senhor, Senhor, eu oro pela cura de
divino agora. Eu oro pelo milagre agora. Ó meu Deus, cura agora. É no poder da tua palavra que foi ministrada. É no poder do teu nome. É no poder do teu sangue. É no poder do evangelho, do reino de Deus. Meu Deus, queima esta enfermidade. Queima este câncer agora. Queima esta AIDS agora. Queima esta diabetes agora. Queima esta bactéria. Queima a hemorragia. Queima os caroços. Queima o cisto. Queima o nódulo. Queima, Senhor, toda classe de enfermidade. Queima, Senhor, todo tipo de doença. Queima, Jesus, queima, queima. Vai queimando, vai queimando. Queima cegueiro, cansaço. Queima, Jesus, queima tosse, gripe, bactéria, mortandade. Lança por ter as obras do diabo. Lança por ter as obras do inferno. Lança por ter esse demônio da mortandade. Lança por ter esse demônio da enfermidade. Lança por ter esse demônio do derrame. Lança por ter esse demônio da paralisia. Lança por ter esse demônio da cegueira. Lança por ter esse demônio do lebialismo. Lança por ter esse demônio do homossexualismo. Lança por ter esse demônio do crime. Lança por ter esse demônio da droga. Lança por ter esse demônio da maldade. Lança por ter esse demônio do pecado. Lança por terra, meu Pai. Lança por terra agora. Queima, Jesus, queima, queima, queima. Vai queimando, vai queimando. Queima todo mal agora. Queima todo mal agora. Queima, Jesus, queima, queima, queima. Oh, meu Deus, liberta e transforma e salva estas vidas. Dai a vitória para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, eu te agradeço pelos livramentos. Obrigado, meu Senhor, pelos grandes livramentos. Obrigado pela vitória. Leva estas almas para as igrejas pentecostal, Deus de amor, desde agora e para sempre. Eu te dou graça pelo milagre, pela vitória, pela cura, a libertação e a salvação das almas. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus. Graças a Deus. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, que Deus abençoe a todos. Vamos fazer mais uma palavra de oração. E esta é a oração de confissão. Você vai confessar. Você vai aceitar Jesus como teu Salvador. Você vai repetir as palavras que fala o pastor Raimundo Nonato. Repete comigo agora, vamos. Irmãos presentes, irmãos amados, milhões e milhões de ouvintes, vamos, confesse, repete as palavras que fala o homem de Deus, pastor Raimundo Nonato. Vamos, bem alegre, bem contente. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que eu acabei de ouvir. Senhor Jesus, eu estou reconciliando, eu estou te aceitando como Salvador da minha vida, da minha alma. Senhor Jesus, escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da salvação e a vida eterna. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, me liberta, me transforma, que eu te prometo ser fiel com a tua palavra. Senhor Jesus, unge meus olhos com o colírio do Espírito Santo de Deus, para meus olhos não olhar, não adorar, não assistir o televisão, a imagem da besta, que Satanás está enganando os moradores da terra. Aí está. Deus abençoe, meus queridos, meus amados, meus presentes, meus ouvintes. Hoje a televisão, a imagem da besta está em toda a terra, está em todo o mundo, se tornou um ídolo mundial que está enganando os moradores da terra. Meus queridos e meus amados, Deus abençoe a todos vocês. Todos estão convidados a fazer uma visita
em nossas igrejas pentecostal Deus e Amor, e passá-la a congregar e preparar a sua vida, porque Jesus está voltando. A nossa sede estadual das igrejas pentecostal Deus e Amor, aqui em Manaus, está localizado na rua Alexandre Amorim, 525, no bairro de Aparecida, no centro de Manaus, atrás do Colégio Militar. Temos culto todos os dias, de domingo a domingo, de manhã, meio-dia, à tarde e à noite. A entrada é livre. Jesus garante a tua vitória. Deus o abençoe, Deus o abençoe. Falou com vocês o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus e seu irmão em Cristo, pastor Raimundo Nonato. Deus abençoe. Fique todos na doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus, Deus abençoe.